Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Humanamente, disponível em todas as nossas plataformas digitais, na parceria da Band News FM, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Humanamente sempre gravado direto da nossa sala digital e com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô. Como é que foi a semana? Muito boa, doutor. Vamos juntos por aqui, desacelerando das notícias tão rápidas, sempre atualizadas aqui da Band News FM, para a gente se aprofundar em conversas importantes também neste espaço. E olha, hoje, aliás, nós temos uma conversa muito especial com o médico psiquiatra especializado em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, também professor, colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é doutor Daniel Barros, que vai contar para a gente sobre o último livro, o lançamento. Doutor Daniel Barros não cansa de escrever livro, é um atrás do outro. Basicamente, esse homem não para, né? Além da paternidade das colunas na Band News FM, está lançando Sofrimento Não é Doença, nem todas as dores precisam de remédio, mas todas merecem cuidado. Doutor, primeiro de tudo, queria chamar aqui alguns dados que foram levantados pela nossa sala digital em relação a esse assunto, que eu tenho certeza que é de muito interesse dos nossos ouvintes. As pessoas vão à internet para buscar, é claro, sobre sofrimento e fazem perguntas das mais variadas. Para a gente ter uma ideia do recorte nos últimos 5 anos, já dando a temperatura da nossa conversa, olha só, para você que está no YouTube, quem estiver no rádio a gente conta também. Algumas das questões: por que Deus permite o sofrimento? Como parar de sofrer por amor? É uma das mais buscadas também. Como parar de sofrer? Como deixar de gostar de alguém que te faz sofrer? E como parar de sofrer por antecipação? O pessoal quer milagre também, né? Quer Não parar querem de sofrer. Vamos já captar aqui que as pessoas querem parar de sofrer. Pois é, doutor. E sabe que, primeiro, parabéns pelo livro. Obrigado. Já na introdução, um trecho me chamou muita atenção, queria dividir aqui com os nossos ouvintes, que é o seguinte, spoiler do livro, hein? O mercado do bem-estar nunca esteve tão em alta. É prioridade para 82% dos americanos e 87% dos chineses, principalmente os mais jovens. Ao mesmo tempo, o sofrimento também está em alta. Dados de diversas partes do mundo mostram que os níveis de estresse, dor e emoções negativas vêm aumentando a uma taxa contínua de cerca de 1% ao ano. Parece que vivemos correndo, mas o sofrimento sempre dá um jeito de nos alcançar. Doutor, onde é que essa busca por bem-estar e sofrimento se encontram? Isso também veio na sua ideia inicial de escrever esse livro? Então, Rô, a gente está brincando aqui de escrever o livro, virou um trabalho, né? Não é, hoje é mais um trabalho que eu tenho mesmo, escrever livros, por isso que eu escrevo vários livros, porque é uma função que eu assumi, assim, de tentar, a partir dos livros e por meio deles, refletir sobre a psiquiatria, refletir sobre o nosso tempo, refletir sobre a nossa sociedade, sobre essa relação da psiquiatria com a sociedade. Então, por isso que tem mais um agora aí, que esse sofrimento não é doença. E a ideia principal era a gente tentar discutir, conversar sobre o que você colocou aqui na introdução, de que, olha, o sofrimento faz parte da vida. A busca pelo bem-estar está tudo bem, ok, a gente tem que buscar mesmo, a gente tem que buscar cada vez estar melhor, está tudo certo, assim, não é para a gente buscar o sofrimento, mas ao mesmo tempo não tem como estar nesta vida, neste mundo, na nossa realidade e não ter algumas formas de sofrimento. Tanto que a epígrafe do livro eu já coloco assim, uma opinião que nem é minha, que é uma opinião para já dizer claramente, que é uma frase de Jesus que diz: no mundo tereis aflições. Então, nem sou eu que estou falando, né, Rô? Assim, estar aqui significa sofrer. E pelas buscas que a gente viu aqui na sala da Google, você vê que a grande relação das pessoas com o sofrimento é como que eu me livro disso. E está tudo certo, de novo, a gente precisa ver se tem formas de a gente se livrar de vários sofrimentos que a gente tem, está tudo certo a gente buscar, mas a gente tem essa talvez ingenuidade ou essa ilusão de que a gente vai acabar com o sofrimento. E é um pouco sobre isso o livro, fala, olha, uma parte disso é inerente a gente estar aqui e a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, porque nem todos vão ter remédio.
Uma das perguntas que aparece aqui é: como parar de sofrer por amor? Bom, é só parando de amar. Isso eu até falava no Lado Bom do Lado Ruim, né? O outro livro, um livro anterior, que dizia assim, a tristeza, ela é uma emoção que reflete uma perda de coisas que a gente gosta. Então, se você não quiser ficar nunca mais triste, é só não gostar de mais nada. Não vale a pena, né? Eu acho que não vale a pena. Então é isso, né? Um pouco de dor, um pouco de sofrimento vai estar presente com a gente e a gente tem que aprender a acolher um pouco isso também. Sim, e o livro faz a gente refletir em algumas camadas do sofrimento como motor de movimento, né? Para os seres humanos, enfim, motor de movimentação, de vida, lapidação também de personalidade. E ele traz a origem da palavra sofrer, doutor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também por que o sofrimento é algo que incomoda tanto. Pois nas minhas pesquisas para o livro eu me deparei com essa curiosidade, né, que sofrer vem de sufere, que é ser colocado debaixo de uma carga, é carregar um peso ali, uma coisa difícil, né? E é um pouco essa ideia do sofrimento, sofrimento são aquelas situações que colocam a gente para baixo, que fazem a gente murchar, que fazem a gente encolher. É o contrário, nesse sentido do florescimento, do crescimento. A sensação de estar sofrendo é estar sendo esmagado de alguma maneira. E isso nos incomoda justamente para que a gente tente se livrar daquilo. Então, de novo, não é errado a gente trabalhar para se livrar do sofrimento. É importante a gente saber identificar e tentar lidar com aquilo. O meu ponto é que nem sempre é com remédio, né? Nem sempre é uma questão médica, mas ele é de fato um motor de mudança. Assim, a roda a gente inventou porque sofria empurrando ali provavelmente peso com muita dificuldade e aí, puxa, então tem jeito de a gente fazer isso mais fácil? Tem, e aí vem a roda e vem o analgésico e vem o GPS e isso tudo, tá tudo certo, é bom para nós, mas a busca pelo bem-estar ela não pode ser feita de uma maneira assim a qualquer custo e achando que então se eu estou sofrendo eu estou com um problema. Eu acho que esse é o principal ponto, porque a gente tem essa ideia de que não, se eu estou sofrendo então é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou com algum problema, eu não segui a fórmula certa, eu não li o livro certo, eu não fiz a mandinga correta então a culpa é minha. Não, não é. Sofrimento faz parte da vida. O título do livro já é provocativo inicialmente, né, doutor? Por que você pensou em lançar esse alerta agora? Já é algo dos últimos anos? Foi mais na sua prática clínica que veio a ideia? Ou na mídia? Ou pensando na sociedade de forma geral? Existe uma confusão, né, que as pessoas fazem entre sofrimento e doença. Com essa tentativa de se livrar das dores, colocando ela numa caixinha de problema médico. Então, qualquer dor que eu sinta, qualquer desconforto, qualquer inadequação que eu apresente, eu vou tentar colocar um selo, um carimbo, né, eu vou nomear se fosse um diagnóstico e aí vou mandar para o médico resolver. Já não é mais minha responsabilidade, é a responsabilidade do médico, o médico que tem que tratar de mim. Esse sofrimento que eu tenho aqui, então já não é mais meu, eu já não tenho responsabilidade sobre ele, eu já não tenho que me esforçar, quase que uma terceirização. Por outro lado, e eu sempre ressalto isso quando eu falo do livro, embora exista o diagnóstico inadequado de uma situação de sofrimento que as pessoas acham que é doença, existe muita gente doente achando que está sofrendo. Acha que é sofrimento da vida, acha que a vida é assim mesmo e não busca um tratamento quando na verdade ela está doente, ela mereceria, poderia ser medicada ou tratada ou com terapia ou com remédio, seja o que for, porque aquele sofrimento não é normal. Então, acho que o esforço principal não é diminuir nem aumentar o número de diagnósticos, é fazer o diagnóstico adequado, o diagnóstico certo. O sofrimento numa doença é um chamado para a gente deixar de ser um pouco leviano, sabe? Um pouco inconsequente com o diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa séria, que tem que ser feita quando existe, mas não deve ser feita quando não existe. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre quais são os critérios clínicos e subjetivos que diferenciam o sofrimento esperado da vida de um transtorno mental que exige intervenção médica.
Existe o risco da gente banalizar o sofrimento ao transformá-lo em um diagnóstico, doutor? Ou o oposto, né? Quando o sofrimento é tão intenso que não procurar ajuda seria negligenciar a própria saúde. Você estava falando um pouquinho disso. Eu imagino que tenha sido uma busca no livro também não banalizar a dor, né? Não banalizar o sofrimento, mas colocá-lo no seu devido lugar, digamos. E é um desafio até hoje. Assim, o livro está aí, já está, né, sendo lido, sendo vendido, e eu estou sempre tenso, sempre preocupado se a mensagem está sendo foi passada da forma correta, né? Porque de fato a gente vive na psiquiatria entre o excesso e a falta, como a gente falava no primeiro bloco. Sobretudo em algumas camadas mais privilegiadas da sociedade, existe um certo excesso, né, de as pessoas quererem buscar na medicina soluções para problemas que não são problemas médicos, que não são sofrimentos patológicos. Então, dores da alma ou até inadequações, pessoas que são diferentes, porque são, né, cada um tem o seu jeito. E aí a gente fica falando, mas será que é um diagnóstico? Será que é uma doença? Então, existe esse excesso e, ao mesmo tempo, existe uma grande falta. E aí, sobretudo na maioria do Brasil, inclusive tem dados que eu trago na maioria do mundo, no planeta Terra, a maioria das pessoas que estão doentes não tem o diagnóstico adequado e não recebem o tratamento adequado. Né? Então, você pode, talvez, numa escola de alto nível e alto poder aquisitivo em São Paulo, e você vai ver crianças sendo chamadas de TDAH que talvez não tivessem assim, tantos critérios para TDAH. Mas vai numa escola mais periférica, com crianças com mais necessidade, com menos acesso à saúde, você vai ver o tanto de criança que tem problemas que nunca foram nem diagnosticadas. E aqui a gente pode estar falando desde TDAH até anemia ou baixa acuidade auditiva, prejudicando o seu desenvolvimento. Então, ficar nesse equilíbrio foi realmente um desafio de falar, olha, a gente não está aqui banalizando a dor e dizendo, aguenta aí, porque a vida é assim mesmo, e também não estamos banalizando o diagnóstico, falando, não, todo mundo tem que ser diagnosticado. Quando o sofrimento começa a trazer impacto no seu dia a dia, começa a te prejudicar, começa a manter você cada vez mais para baixo, mais encolhido, murchando, aquilo não passa, você não consegue desabrochar, você não consegue crescer, você não consegue realizar o seu potencial. Aí a gente está falando, opa, talvez esse sofrimento já tenha passado do ponto. Talvez você precise de uma intervenção médica. Mas antes desse ponto você já precisa de ajuda, é o que eu falo, né? Nem todo sofrimento, nem toda dor vai ter remédio, mas todas merecem cuidado, merecem ajuda. Sabe que saiu hoje, doutor, um dado, quando o programa for ao ar, né? O dado já vai ter saído há alguns dias, vai ter sido divulgado há alguns dias, do Instituto Ipsos, mostrando que para 52% dos brasileiros, saúde mental é o principal problema de saúde hoje em dia, à frente até de câncer. E até pelo que a gente vem acompanhando dos aplicativos, das plataformas de inteligência artificial, com a quantidade de pessoas buscando ajuda psicológica e psiquiátrica para esses dispositivos, né, dão a dimensão do quanto as pessoas estão preocupadas e incomodadas com a própria saúde mental. Você acha que estamos de fato mais doentes e mais ansiosos e mais depressivos hoje ou apenas mais conscientes, doutor, e portanto mais propensos também a buscar algum tipo de tratamento? Essa pergunta é sempre complicada porque, como eu aprendi escrevendo o livro e é muito interessante, provavelmente nós estamos mais conscientes, porque o assunto tem sido felizmente mais divulgado, o estigma tem diminuído, a gente tem falado mais sobre isso. Humanamente ele é causa e consequência disso, humanamente existe porque a sociedade estava mais propensa a falar sobre isso, mas porque ele fala mais, as pessoas ficam mais conscientes. Mas ao mesmo tempo, o que é interessante na psiquiatria é que estar mais consciente faz com que talvez a gente tenha mais diagnóstico, nem sempre da forma mais adequada, da forma mais precisa. Eu até dou um exemplo, né? Se a gente ficar falando de fratura exposta, muito pouca gente vai olhar para o braço, para a perna e falar assim, eu acho que eu tenho uma fratura exposta, né? Não, assim, fratura exposta, você está vendo o osso lá, tem fratura, tem pele aberta, não dá para confundir. Agora, quando a gente fala sobre, por exemplo, depressão, e a gente fala da tristeza, da irritação, da falta de energia, talvez uma pessoa que esteja muito cansada possa inadequadamente achar que está deprimida. Mas, Rô, eu digo que isso é um efeito colateral.
mais gente achar que está doente, e talvez até de forma imprecisa, é um efeito colateral de nós falarmos cada vez mais sobre saúde mental. O que é o tratamento, o que é importante. De fato, a gente precisa, porque tem muita gente doente que não sabe que está doente. Então, a gente precisa falar mais, a gente precisa levar informação. Mais gente que estava doente sem saber vai procurar tratamento, o que é positivo, mas como um efeito colateral, mais gente que não está doente vai acabar achando que, puxa, eu acho que eu estou doente. E aí, como que a gente trata esse efeito colateral? Com mais informação. A pessoa procura atendimento, a pessoa vai no profissional adequado e ela vai descobrir que, na verdade, ela não está doente, ela precisa de cuidado, mas não necessariamente ela precisa de remédio. Então, a solução é a gente falar mais e falar ainda melhor. Doutor, um dos capítulos do livro explica também sobre o porquê de estarmos sofrendo mais. E aí você faz uma comparação feita com aquele lance de esperar o gabarito da prova para saber se a gente foi bem ou mal, um dia depois de uma prova importante. E eu acho que isso tem tudo a ver com expectativas, né? Fala um pouquinho sobre essa relação, doutor. É porque a gente tem na nossa cabeça um gabarito, né? A nossa imaginação é fértil e a gente fica idealizando as coisas. A gente sabe como seria uma vida ideal, a gente imagina o que seria, sei lá, podemos pensar um monte de coisa, que não ser míope, não ter boleto para pagar, não ter filho que faz birra. A gente consegue imaginar, né, o que seria o ideal. Só que isso só existe no mundo das ideias, por isso que é idealizado, é uma imaginação. E a gente fica achando que aquele é o gabarito, que a gente tem que chegar lá, então que o nosso filho tem que ser daquele jeito, o nosso carro tem que ser daquele jeito, a nossa carreira tem que ser daquele jeito, o nosso dia de manhã até a noite tem que cumprir aquele, né, bater com aquilo que a gente idealizou, e não é. Porque a vida real não é daquele jeito que a gente idealiza, aquilo é o ideal. Essa distância entre o que a gente idealizou e o que acontece na prática, muitas vezes é fonte de sofrimento, porque a gente se frustra, a gente ingenuamente, de forma até pueril, acha que a gente vai conseguir chegar naquele gabarito e a gente não chega, porque aquilo era muito idealizado, e a gente acaba se frustrando. E essa frustração coloca mais uma camada de sofrimento. Você sofre porque seu filho está fazendo birra e sofre porque ele não é o ideal. Você sofre pela birra e sofre pela sua frustração de que ele fez birra, né? E pelo cansaço de combater a birra. Exatamente. E aí isso vira uma bola de neve. Então, esse é também um chamado para a gente, de novo, né, Rô, acolher um pouco mais a realidade do jeito que ela é. Não é ser conformista. Lógico que a gente tem que tentar melhorar, mas sem uma revolta, sabe, com o que a gente sente ou com o que a gente vive, acolhendo, tendo mais compaixão, como a gente até fez aqui já, programas no Humanamente sobre autocompaixão, ser um pouco mais tolerante com a gente mesmo e acolher os nossos sofrimentos e as nossas dores que fazem parte da vida. Eu fiquei aqui pensando, né, sofrimento não é doença, mas o sofrimento mais agudo, ele adoece? Tem um dos capítulos do livro que é dedicado a se aprofundar nessa questão também. Exato. Sofrimento e doença, eles não são a mesma coisa, mas eles andam próximos, né? Até quando a gente fala de transtorno mental, essa proximidade ela é bilateral quase, porque o sofrimento intenso, o sofrimento crônico, o sofrimento agudo, ele pode levar ao adoecimento. Então, a pessoa adoece de tanto sofrer, isso pode acontecer. E mais do que isso, o sofrimento, ele é, no caso dos transtornos mentais, até um critério diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem dúvida, né? Mas quando que essa tristeza virou depressão? Quando que esse meu jeito não é mais só um jeito diferente, ele é um transtorno mental? Quando que o uso do álcool, as apostas saem do controle e viram um transtorno mental? Em todos os critérios de diagnósticos, né, de transtornos mentais, a gente vai ter lá a descrição. Então, no caso da depressão, vai tristeza, falta de energia, pessimismo, alteração de sono, alteração de apetite, um monte de coisa. E não basta ter esses sintomas, sempre diz assim, esses sintomas causam sofrimento significativo. Porque pode ser que a pessoa tenha um jeito de ser, ela tem algumas características que não causam sofrimento. E a gente não tem por que falar, esse seu jeito é uma doença, isso aí você está doente. Porque aquilo não gera necessariamente um sofrimento. Então, é uma via de mão dupla. O sofrimento constante, o sofrimento intenso, o sofrimento não tratado, não cuidado
como eu digo, ele é um fator de risco para a pessoa adoecer. E ele também vai ser um elemento diagnóstico para a gente saber se a pessoa está doente ou não. Tem um valor no sofrimento, doutor? A gente abriu o programa falando sobre esse valor da lapidação humana, inclusive, e no poder do movimento, né, da movimentação que traz o sofrimento. Ele pode, de fato, nos transformar? Você traz isso no livro? Sem dúvida. O sofrimento tem dois aspectos aqui que vale a pena. Primeiro, como uma analogia, né, o sofrimento, se a gente usar ele como um sinônimo de dor, ele é um alarme, né? A dor é um alarme importantíssimo para nós, para a gente perceber que alguma coisa está errada, para a gente sair de onde a gente está, tirar a mão de onde a gente encostou, mudar de posição. A dor é importantíssima para sinalizar coisas que são ruins para nós. O sofrimento da mesma forma, ele sinaliza algo que nos incomoda, que nos diminui, que nos murcha, que nos afeta, que nos desgasta, para que a gente tente resolver, para que a gente identifique, tente sair daquela situação. Só que é muito interessante que cada vez mais se estuda, nas últimas décadas, uma situação que é conhecida como crescimento pós-trauma. Claro que ninguém vai exaltar o sofrimento, não vamos romantizar o sofrimento, nem vamos prescrever que você deva sofrer. O sofrimento, se puder fugir, foge mesmo. Se puder evitar, evite. Mas muitas pessoas que atravessam situações de dor, de sofrimento, elas apresentam a partir dali um crescimento, uma possibilidade de não fazer daquilo o fim da sua vida, uma derrocada que a partir dali sua vida descambe, mas ao contrário, a partir dali ela começa a entender outros valores, começa a conhecer força que ela não tinha, começa a encontrar conexões que ela não desenvolveria se não fosse aquilo. Então, o sofrimento é ruim, mas após aquele sofrimento, a vida da pessoa pode, inclusive, crescer, florescer, encontrar movimentos, conexões, potencialidades que ela não encontraria se não tivesse passado por aquilo. Então, de novo, longe de ser a romantização do sofrimento, se a gente puder evitar, evitemos. Mas se atravessarmos o sofrimento, quais lições podemos tirar daquilo? Não acho que o sofrimento veio para fazer nada. Não acho que ninguém sofre para crescer. Ai, que bom que aquilo de ruim aconteceu. Não, se é ruim era melhor não ter acontecido. Mas já que aconteceu, será que tem algo que a gente possa crescer a partir dali? Até pelo que a gente sentiu de termômetro aqui das buscas da nossa sala digital, doutor, quais são os maiores motivos de sofrimento, ou como dizem as músicas, de sofrência das pessoas atualmente? Eu acho que tem muito a ver com a saúde, né? Então, isso é uma causa de sofrimento mesmo, né? Estar doente, uma doença que você não sabe o prognóstico, não sabe o que vai acontecer, ou nem sabe ainda o diagnóstico, o que está acontecendo, doença na família. Isso é uma causa de sofrimento real. E o sofrimento, quando eu digo sofrimento real, parece que tem um sofrimento imaginário, né? Não, sofrimento é sofrimento. Mesmo que o problema de fora possa parecer para você pequeno, para quem está sofrendo, aquele problema causa dor, né? Então, a gente tem que respeitar e tem que acolher. E as relações, né? As relações são realmente fonte de sofrimento, tanto as relações notadamente ruins, relações tóxicas, abusivas, em que se impõe uma dor ao outro, como o próprio desgaste da relação. Porque a gente falava no outro bloco sobre o gabarito, o que você espera que seja. E na relação, isso é um exercício constante. A relação, você está se relacionando com outra pessoa, não é com você mesmo. Não vai ser do jeito que você imagina, do jeito que você quer. E isso, às vezes, para algumas pessoas, é também fonte de sofrimento. E a gente precisa entender que o outro é o outro. E que para o outro sou eu, né? E a gente tem que tentar se ajudar. Até porque esse é o grande caminho para a gente lidar com o sofrimento. O inferno são os outros, né, doutor? Como se diz. Tem um capítulo no livro também dedicado a como as redes, como a internet, acaba proporcionando mais sofrimento à sociedade, doutor. De que forma isso se dá? Principalmente criando uma expectativa irreal, né? Uma das fontes de sofrimento, como a gente falou, é a frustração de a realidade não ser de acordo com as nossas expectativas. E a rede social, ela acaba
criando uma ilusão de uma certa vida possível. Porque, claro, a gente só coloca as coisas positivas na rede social, as pessoas só colocam as viagens, não colocam, na maioria das vezes, os perrengues, as doenças, os problemas, né? Então, a gente fica com a sensação de que a vida é sempre, poderia ser aquilo, né? Só viagem, só conquista, só promoções. E aí eu não recebi a promoção, eu fico frustrado porque o outro recebeu. Então, esse é um aspecto que ela aumenta um pouco o sofrimento. E, claro, elas também são fontes de muita desinformação. A gente fala sobre isso, né? Como a informação é importante para a gente levar a ideia de um diagnóstico correto e como nas redes sociais, muitas vezes, quem fala de doenças, fala de transtornos mentais, acaba patologizando, acaba transformando em doença, chamando de doença, experiências que são normais da vida. Né? Isso acontece muito, por exemplo, em vídeos que falam sobre déficit de atenção e hiperatividade. E aí as pessoas falam, mas eu estou esquecido, eu estou distraído, não lembro muito bem das coisas, e aí a pessoa se identifica e fala, mas eu também, então será que eu tenho? Não, isso muitas vezes é parte, inclusive, da nossa vida moderna, né? São dois os aspectos que acabam sendo negativos das redes sociais. Sim. Na sua visão, doutor, existe um bom sofredor? Interessante, né, Rô? Eu acho que o bom sofredor é aquele que entende, acolhe o sofrimento e, ao mesmo tempo, tenta lidar com a sua origem, com a sua causa. Então, nem se resignar, nem se conformar, falar, tá bom, a vida é assim mesmo, né? Eu tenho que empurrar essa pedra aqui, eu tenho que ficar debaixo dessa carga, eu vou ficar aqui sofrendo de forma conformada, resignada e não vou tentar fazer nada para sair disso. Não, eu acho que isso não é o objetivo do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não ter uma revolta, uma ingenuidade, como se a gente fosse pego de surpresa. Nossa, mas eu não sabia que eu ia sofrer, ninguém me avisou que eu ia sofrer e agora eu estou aqui pego de surpresa, agora eu não sei o que fazer com essa dor. Então, a gente saber que faz parte da vida passarmos por dores e é muito mais fácil passar junto, acolhendo, cuidando. Eu até coloco uma epígrafe, né, no livro, ali, depois da epígrafe com a frase de Jesus, né, que no mundo tereis aflições, eu cito a Cicely Saunders, que ela diz, o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. Eu acho essa frase linda, no inglês, a frase original é when nobody cares, quando ninguém está nem aí, quando ninguém se importa, quando ninguém cuida, quando ninguém presta atenção. Então, se a gente tem gente prestando atenção, se a gente está prestando atenção nos outros e estão prestando atenção em nós, talvez a gente vá sofrer de qualquer forma, mas a gente pode sofrer com menos, de uma forma menos insuportável. A gente pode suportar e atravessar melhor esses momentos. E aí, hoje, se eu não me engano, o penúltimo capítulo do livro, ou das últimas partes, que você chama de Fala que eu te escuto, doutor. E eu fiquei pensando em vários programas que a gente gravou com especialistas que falaram para a gente sobre abrir espaços de conversa para que as questões sejam colocadas, né? Da importância de lidar junto, como você falou, com o sofrimento e de criar esses ambientes para que as pessoas se expressem sobre o sofrimento também, que é uma das grandes questões que a gente tem hoje, apesar das redes sociais serem esse espaço tão livre, né, doutor? Ainda não há tanto espaço para o sofrimento ser colocado. Eu acho que até talvez a rede social é um bom exemplo, porque a pessoa pode ir lá e falar e se expor e eventualmente até isso tem um papel de ajudar as outras pessoas, de falar, puxa, então eu não estou sofrendo sozinho, tem outras pessoas com depressão, tem outras pessoas que atravessam isso, tem outras pessoas tratando do câncer, enfim, tem perfis que fazem isso na rede social, que pode ser positivo, então eu acho que é só negativo a rede social, mas por outro lado, isso não estabelece uma conexão real. A conexão real é próximo, é física, é olho no olho, é com gente de verdade. E a gente precisa disso para atravessar melhor os nossos sofrimentos. Conversamos sobre o livro lançado pelo Dr. Daniel Barros, Sofrimento Não é Doença. Para você que está no YouTube, está vendo aqui a foto do livro, está vendo a imagem do livro do Dr. Daniel. Temos outros livros também, como Pílulas de Bem-Estar, O Lado Bom do Lado Ruim, Rir é Preciso, Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor e Sofrimento Não é Doença, o livro de hoje. O filho mais novo. O filho mais novo de todos, o caçula. Para você que pegou o programa na metade, quer acompanhar a íntegra, pode procurar no site da Band News FM,
Em podcast também, nos principais tocadores de streaming e no YouTube, nas imagens gravadas direto da sala digital, com a direção do nosso Cauê Marques. Doutor Daniel Barros, parabéns pelo livro mais uma vez. Até semana que vem com outros assuntos, outras conversas importantes por aqui. Obrigado, Rô. Até lá.